que favorece a corrupção. A direção do partido voltou a defender uma ampla reforma política, afirmando que o financiamento público exclusivo de campanha é o principal passo a ser dado contra a corrupção. Você concorda, discorda, quer saber mais sobre o assunto? Meu querido Ricardo Montoro, suas considerações. Eu não queria iniciar o programa já irritado, mas eu já me irrito só com a pergunta formulada, muito bem formulada, mas o sentido dela está acontecendo, Liliana, no Brasil hoje, depois eu quero ouvir os companheiros, um fenômeno que quer, de alguma maneira, jogar o Supremo como uma entidade política que perseguiu, né, os que foram corruptos, presos pelo Supremo Tribunal Federal, com amplo direito de defesa, e que hoje querem se colocar como vítimas, colocar a reforma eleitoral que eles não quiseram fazer. O relator era do PT, eles não quiseram fazer a reforma eleitoral. Vem agora, já não pode ser feita a reforma eleitoral, porque já estamos a menos de um ano da eleição. Então é uma demagogia. E falar que quer combater a corrupção, o PT não tem muita autoridade para falar em combater a corrupção, né? Eu quero dizer, e digo com maior tranquilidade, que todos os crimes cometidos devem ser apurados, né? Falam tanto do mensalão mineiro, que seja apurado e que sejam punidos. Só que tem uma diferença substancial. Qual? O mensalão do PT foi para comprar consciência, foi para comprar deputado e para fazer a base. No caso do Eduardo Zero, ele sequer foi reeleito, ele perdeu a eleição. Né? Não quero dizer que o fato de usar a Caixa 2 não possa incriminá-lo, mas não venha comparar o mensalão que foi julgado e que as pessoas estão presas com o possível julgamento do mensalão, do chamado mensalão do PSDB. Muito bem, vamos ouvir a opinião do delegado Alexandre Sampaio Zaquir. Doutor Zaquir. Liliane, há uns anos atrás, lançaram uma propaganda aí de uma bolacha, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. E você pode estar pensando, o que isso tem a ver com a história, né? Estou esperando. O PT se diz vítima do atual sistema político-eleitoral. Eu acho que o atual sistema político-eleitoral é vítima do PT. É mesmo? O PT é vítima do atual sistema político-eleitoral? Concordo, realmente. Agora, quem é responsável por não ter mudado isso? Quem é responsável por não ter proporcionado à sociedade um sistema político-eleitoral condizente com o que a sociedade espera? Quem é que não proporciona essa mudança? É o cidadão que está na rua ou é o eleito, o representante daquele cidadão? Eu acho que a gente precisa começar a raciocinar de forma mais profunda sobre os temas. A sociedade está cansada de demagogia. Aí eu concordo com o Ricardo, que ele disse. Isso é demagogia. É demagogia por quê? Porque a quem compete executar, a quem compete realizar, vem dizer que é vítima. Liliane, isso é tirar sarro da inteligência do cidadão. Isso é zombar do cidadão. Eu não vou nem analisar do ponto de vista ético o que é ou não crime, o que é ou não reprovável, o que é ou não aceito diante do que se coloca como um sistema eleitoral. Do mesmo jeito que o Ricardo ficou irritado, eu também já comecei irritado hoje. Não é por conta sua, nem por conta da pergunta. É por conta de alguns que insistem em reconhecer no eleitor aquele sujeito fácil de ser manipulado, aquele sujeito fácil de ser conduzido. E isso incomoda a sociedade. Eu estou exaltado, você nunca me viu assim, né? Nunca, ele é sempre tão ponderado. Aliás, eu brigo muito com ele aqui, mas viu? Mas sabe o que me irrita? O que me irrita é você zombar. Eu, desde cedo, ouvi do meu pai, filho, para ter um malandro, tem que ter um tonto. É verdade. E se esse aqui está querendo dar uma de malandro, é porque está achando que nós somos tontos. Eu não sou tonto. Eu sei o que eu acho que é importante em função do que me foi passado como informação. E como base, como alicerce, como formação moral. E eu não posso achar que a sociedade nossa tem uma formação diferente da minha. Porque na sua grande maioria tem uma formação muito boa. Claro. E também são esclarecidos. O que, infelizmente, hoje a gente trata o povo
como se o povo fosse ignorante, como se o meu povo querido, fosse conduzido. Estão zombando da gente. É Meu zombar. querido, o povo estava E eu vou sendo dizer- preso lá, só para reavivar a memória, você deixar mais irritado ainda, pro doutor Hermes levantar a bola para ele fazer um monte de gol, Eu não sei assim, nem ó, se de eu vou lavado. conseguir mais. Ô, doutor Hermes, o povo sendo preso, acenando. Eu sou preso político, não é um político preso, não. Estão tentando fazer isso, impregnar na cabeça das pessoas. O julgamento não foi um julgamento político. Apesar de a única coisa que eu vou discordar do Ricardo é que é o seguinte, o Supremo realmente é um tribunal político, porque ele é Na feito formação. por pessoas indicadas politicamente. Agora, por que isso é importante para a construção de uma sociedade como a nossa? Porque faz parte do nosso sistema você passar, em último grau, a uma análise feita por pessoas indicadas pela sociedade, pelos representantes. Né? Qualquer um com notável saber jurídico pode integrar o Supremo. E assim deve ser feito mesmo. Nosso modelo processual permite isso. Mas tem que ter Isso é independência interessante. lá. Mas tem a independência. E eles Né? mostraram que tem Tiveram, independência. mostraram, é Eles verdade. mostraram que tem independência. O que não dá é pra gente empurrar a sujeira para debaixo do tapete e achar que a sala tá limpa. Muito bom, doutor Hermes. Preso político ou político preso? Em primeiro lugar, Liliane, eu peço venha a você para cumprimentar o ilustre ex e sempre deputado Ricardo Montoro, meu querido amigo. Aliás, eu sou fã da família desde a época do família pai ainda, abençoada. então é uma família ilustre e respeitável e respeitada. E que quando governador não tinha essas questões, essas castiúnculas, né, que se diz hoje, e somos milhões e milhões. E cumprimentar também o nosso eminente delegado, vice-presidente do sindicato, Alexandre Zaqui, que confesso que com a manifestação dos dois já me contaminaram pela indignação. Confesso. Mas vou procurar manter a calma, se é que é possível, e dizer que o Tribunal Político Constitucional do Supremo deu todas as chances. Pode ter havido um equívoco aqui, outro acolá, nada demais. O certo é que os mensaleiros, ladrões e corruptos, não é, foram julgados pela mais alta corte da República e condenados. E para afastar qualquer semelhança com o julgamento político, basta ver a Veja desta semana, que tem uma declaração do ex-deputado Pedro Correia, que diz o seguinte, que ele se sente enganado, aguardando o momento da prisão para responder pela parte que lhe coube, que simplesmente ele recebeu dinheiro do PT para articulação política, mas que ele não sabia que esse dinheiro do PT era proveniente da corrupção, e ele, como condenado, que está aguardando a prisão, como Roberto Jefferson, que está aguardando também a prisão, com um doente comprovado, e eles não falam em julgamento político. Agora, o que nós estamos vivenciando já há 10 anos são as invenções, as criações, a forma da repetição da mentira, querendo transformá-la em verdade. Primeiro, a nossa presidente da República, que eu me recuso a chamá-la de presidenta, até porque eu não concordo com o vocábulo. Não tem gerenta, né? Eu acho que não pode mudar toda a história da República porque ela simplesmente assim o desejou. A nossa presidente da República transformou corrupção, roubo em malfeitos. Malfeitos, eu não vou dizer da minha época, senão o Ricardo vai dizer que eu estou muito velho, mas mais ou menos nós nessa faixa etária, malfeito era quando você fazia uma brincadeira que não estava muito correta, não era corrupção, não era malcriaçãozinha qualquer. Então ela já transformou corrupção em malfeitos, roubo em malfeitos. Esse partido que está aí aparelhou o Estado, está aparelhando cada vez mais. Graças a Deus, nós ainda temos instituições republicanas que não se deixam contaminar na sua totalidade, mas se não tivermos cuidado, vamos caminhando para isso. Hoje a moda é dizer que o Brasil foi descoberto desse governo, desses 10 anos para cá. Parece que não aconteceu nada antes. E isso nós não concordamos, o julgamento não foi político, foi um julgamento técnico, foi um julgamento de um aparelhamento do Congresso Nacional, que isso é muito mais grave do que
do que outro tipo de atitude, e outros estão vindo aí. Nós temos Jair, por exemplo, estão falando do Jair de 500 milhões, aí no negócio do ISS, aí já está se falando do metrô, e para nós pouco importa. Tudo que tiver errado tem que ser apurado. Agora, não fique querendo dizer que todos são iguais se ainda não tem essa comprovação. Iguais são eles que estão presos e estão, de uma certa forma, diferenciados, num regime que já mudaram até o horário das visitas, porque suas excelências vão ser tratadas de excelência durante o dia e durante a noite de condenado, que isso é uma vergonha para o Congresso Nacional. Todos aqui têm formação jurídica e não é preciso ir muito longe, que a pena acessória acompanha o principal. E qualquer funcionário público que seja condenado por improbidade administrativa, a pena acessória já é a pena do cargo público, que eu acho que nada mais importante do que o eleito pelo povo, que tem o dever moral de bem representar a população, ser condenado e dizer que vai continuar exercendo mandato. Raposa cuidando do galinheiro. Não, isso está tudo errado, mas nós vamos mudar, vamos melhorar e vamos fazer com que... Agora, a junta médica vai dizer se cumpre pena em casa ou se cumpre pena no presídio. Só que tem o Zé Genuíno, tem o Pedro Correia, todos são cardíacos, todos são. Então, nós precisamos saber. E outra coisa, se nós formos verificar quem está hoje cumprindo pena no país, em regime fechado, que deveria estar no semiaberto e no aberto, teria que tirar, no mínimo, 2/3 da população carcerária. Muito boa observação. Muito boa. Eu mesmo posso dizer aqui em causa própria que estou com um cliente preso lá na região de Presidente e ele já era para estar no regime aberto e já faz 2 meses que eu tento colocar e não consigo porque ele ainda está no semiaberto. Isso é um caso. Agora, vamos procurar ver quantos casos tem. Mas isso por quê? A alegação da justiça é o quê? É a burocracia mesmo do sistema penitenciário, até porque o sistema penitenciário está falido no nosso país. Agora, isso eles não falam. O sistema de saúde está falido e ninguém fala. O sistema de educação está aí. E segurança? Essa vergonha. A segurança eu não vou dizer, porque ainda anteontem mataram um pai e um filho saindo de casa para trabalhar às 5 horas da manhã. Então, não, é uma vergonha nacional. Então, eu agradeço a contaminação e aqui já manifestei com toda a calma, mas com uma veemência necessária. Obrigado. Gente, é 11-50-81-3782 o telefone do ouvinte para que você possa também se manifestar. 11-50-81-3782, estiver nos acompanhando ao vivo de meio-dia a 1. Pois não, Ricardo? Não, eu queria aproveitar uma deixa que o doutor Hermes colocou e que é muito importante, o telespectador vai entender perfeitamente. Como é que é possível as suas excelências exercerem um mandato popular como deputado de dia e, por volta das 7 horas, solicitarem ao presidente uma licença porque eu vou preso. É de uma falsidade, é de uma infâmia, é de uma crueldade. Né? Eu vou até mais longe, doutor Hermes. Eu acho que os próprios deputados deveriam ter a dignidade de renunciar ao mandato. Renunciar ao mandato, olha... Isso aí não vou fazer, não, senhor. Boquinha não vão fazer nunca. E existe a contestação um pouco também violenta do Congresso Nacional, do seu presidente, em se confrontar com a medida já tomada do Supremo. O Supremo chama Supremo, não é porque é sopa, não. Porque é o Supremo, né? É o Supremo. Não é possível você querer não obedecer uma determinação do Supremo. Agora, se me permite, nesse gancho, doutor Ricardo, é o seguinte, eu acho que o Supremo pecou nisso. Ele já deveria, inclusive, ter determinado a perda dos direitos políticos e não tinha nada mais dessa celeuma. Mas como criaram aquele embate entre a Câmara dos Deputados e o Supremo, mas o que acontece é o seguinte, acima dos dois está a Constituição, e a Constituição permite. Então, eu acho que o Supremo foi até muito assim benevolente em ainda deixar transcorrer. E isso está criando um imbróglio para a sociedade que não consegue entender como ela votou numa criatura para exercer o mandato e hoje ela não... A rigor na cabeça dela, ela não tem mais como deputado, e sim como preso, como condenado. E aí eu pego carona com o que o Hermes disse, e você me perdoa fazer a observação. Isso também é fruto de um momento que a gente vive nesse país e que precisa ser repensado por todas as autoridades. O quê? Qual? É o momento de se posicionar.
é preciso se ter coragem. O homem público, ele não pode ter meias palavras, ele não pode querer agradar a gregos e troianos, ele não pode não se posicionar. É importante o posicionamento. Você tem que enfrentar todos os problemas com coragem. Se você não se sente suficientemente capaz para enfrentar os problemas de frente, meu filho, vai para casa, vai fazer outra coisa. Mas não queira se colocar numa posição de representante do povo, não queira se colocar como representante de uma instituição, porque o que esse país precisa hoje não é de gente dizendo o que se quer ouvir, dizendo o que se precisa ouvir. Na verdade, o bom senso deixou de reinar lá em Brasília faz muito tempo, Não, né? mas aí Lá é em nome da Constituição, não sei o quê, tudo bem, que a Constituição é a máxima. O Supremo se posicionou de uma forma muito elegante, porque teve bom senso, né? E entregou de mão beijada. Mas não pode deixar espaço para interpretações casuísticas. Nós Aí temos... lá o toma lá da cá, porque vocês não falam, mas eu vou falar, o toma lá da cá faz com que a gente fica com essa vergonha. O Donadon, o que é o Donadon? Eu não me sinto representada mais em Câmara Federal nenhuma. O que é o Donadon? Agora já é genuíno? E outra coisa, existe meia grávida? Infartou, não infartou, infartou, não infartou, infartou, não infartou? Mas que história é ainda essa? O Valdemar, Ah, né? pelo amor de Deus. É gente de bobo. É gente de bobo. Marilene, dentro da carona que Também o ficou doutor indignado. Alexandre... Que aguenta. Dentro dessa carona, aguenta. eu queria dizer o seguinte, quando fala em julgamento... Contaminou. Quando fala em julgamento político, aí nós precisamos esclarecer a população que o Tribunal Supremo ele é composto de 11 ministros. Desses 11, 8 foram indicados pelo governo que aí está. Atual. 8. Então, ou eles indicaram muito bem, e eu acredito que sim, porque tiveram tiveram independência, souberam tratar o assunto e de forma... eles pensavam que estavam indicando muito mal, porque ia estar subserviente. Então, talvez esteja arrependido com as indicações. E eu estou muito contente, porque um dos ministros que mais apanhou nesse julgamento, que é um dos ministros que eu digo que teve a maior coragem de enfrentar, e foi importante a atuação dele para que os pontos fossem apontados e o tribunal decidisse, até por maioria, né, que foi o do voto do decano, foi o ministro Lavendowski. Foi acusado de todas as formas, como estivesse do lado dos mensaleiros. E não é verdade. Ele usou colocou todos os os instrumentos. pontos e foi decidido assim. Se fosse o contrário, também estaria assim. Como foi decidido no caso Collor, que a discussão era uma elba, nós estávamos falando de uma elba. E nós estamos falando de empresas privadas. E hoje nós estamos falando de empresas públicas, que é muito diferente. Por causa de uma elba, foi absolvido pelo Supremo. Então, ele pode dizer que foi absolvido pelo Supremo. Ah, tem uma outra ação para julgar. Vamos aguardar o julgamento, se ele for absolvido ou for condenado, ele tem que pagar na minha moeda. Só que o Supremo, nessa linha que começou, com a independência demonstrada, etc., precisa julgar os mais de 200 processos que tem lá contra parlamentares. Isso é um ponto delicado. Precisa julgar. Está prescrito, não vamos querer reavivar nada. Não adianta ficar querendo bater agora em rever a lei da anistia. A lei da anistia veio para pacificar a sociedade brasileira. Agora querem não reabrir para condenar um lado ou o outro. Isso não é questão de ser esquerda ou ser direita, não. É questão de bom senso. Se a nação está pacificada, se nós estamos vivendo um Estado democrático de direito, nós temos que aperfeiçoá-lo cada vez mais. Porque agora nós temos outra decisão aí que o Supremo vai ter que tomar até o ano que vem, que eu duvido que a população seja beneficiada, que é a questão quando tomar aqueles míseros coeficientes da poupança, porque se isso for julgado a favor da população, dos poupadores, são 150 bilhões. Mas arrecada muito, então que daí eu quero ver. Arrecada muito, vai gastar mais do que arrecada? Até lá em casa, se eu fizer essa conta, agora dá errado. É político. É político porque a República não tem. Agora a República pode. A presidente Dilma pode. Ela faz campanha na hora do almoço e trabalha na hora do café. Eu nunca vi isso. Assume. Diz que é presidente, está fazendo campanha. Assume. Acabou. Está resolvido para mim. Agora, não queira nos fazer de tonto, porque tonto só é amigo do Zorro, né? Gente, eu queria dar uma notícia melhor, mas isso aqui serve, inclusive, como alerta, e eu sou moradora na região, e até por isso vou gritar aqui. Pelo amor de Deus, atenção, você que é morador, redobrada nessa região, São Paulo inteiro, né? Mas, sobretudo lá,
porque aqueles noiados da USP não querem policiamento na USP nem em torno da USP. E aí quem paga são os moradores, que inclusive pagam e financiam o estudo deles. Quer verem só? Lá na região do Butantã, moradores tornaram alvos de assaltos praticados por gangues de motoqueiros que invadem casas e roubam carros no bairro. A onda de roubos tem deixado a vizinhança da cidade universitária em estado de alerta. Muito medo. Foram 4.010 casos neste ano e 3.644 no ano passado. Uma média de 14,8 ocorrências do tipo por dia. Eu falei mais de 14 pessoas e famílias sendo assaltadas aí por dia. Na cidade, foram 1.100 casos diários no mesmo período. Doutor Zaki, delegado de polícia, seu comentário. 1.100 vezes 365, 401.500 ocorrências por ano. Aí a gente ouve o seguinte, Liliane, é fácil criticar só a Polícia Civil, né? A Polícia Civil não esclarece 6% dos casos, dos inquéritos que são instaurados. Aí eu faço a seguinte questão, 6% de 400 mil, Liliane, vai dar quanto isso aqui? Menos 6%. Ah, não vem com o número não, doutor Zaki, pelo amor 370... de Deus. Vai morar onde eu moro lá, doutor Zaki. Vai no Morumbi, 30 mil doutor Zaki, casos. Pelo amor de Deus. Não, presta atenção Nós estamos em guerra civil, doutor Zaki. Exatamente por isso que eu estou fazendo essa conta. Ah, agora gostei. É exatamente por isso que eu estou fazendo essa conta. Porque a gente precisa ouvir e entender o que está sendo dito. Liliane, é impossível eu exigir de um profissional de segurança pública que ele responda acima do que a capacidade humana permite que ele responda. Entendi. Ou seja, se eu trouxer número absoluto de casos esclarecidos pelos policiais brasileiros, eu tenho números próximos dos policiais de Nova York, de Miami, dos Estados Unidos. O que eu tenho aqui é uma distorção com o número de casos. Como resolve? Coloca mais policial? Essa seria a primeira resposta de alguém. Pagar primeiro os policiais, e de alguém que não. Eu nem vou falar sobre salário, porque daí vão falar que eu estou advogando em causa própria. Então, não vou fazer isso, eu deixo para o senhor falar. E não vou reclamar do senhor defender o salário, não. O problema que tem que ser enfrentado é de forma mais profunda. Porque se eu simplesmente achar que eu vou resolver o problema colocando mais policial na rua ou mais policial em delegacia, eu também não vou resolver. Porque se eu for ter número de policiais por número de casos que acontecem no nosso país, eu só vou ter um estado policial. Eu só vou ter policial na sociedade. Você vai ter que virar policial, o Montoro vai ter que virar policial, o Hermes vai ter que virar policial, todo mundo vai ter que virar policial para poder dar conta do número de casos que acontecem. Eu tenho que repensar a forma de trabalhar a segurança pública. Eu tenho que usar tecnologia. Eu tenho que melhorar a gestão da segurança para poder enfrentar esse problema e trazer desses números endêmicos que hoje assolam a sociedade brasileira para números tratáveis. Eu faço a campanha Liliane, aqui, doutor Zaki, para a segurança pública, que é o único que tem bom senso que fala aqui. Não faça isso. É isso mesmo, é exatamente isso. Me deixe tratar do assunto de uma forma isenta. É o seguinte, o que eu tenho hoje, Liliane, que sim... usar as mesmas ferramentas que eu uso, por exemplo, na epidemiologia. É um problema de saúde. Vamos se socorrer de quem cuida de saúde e como cuida de saúde. Quando eu tenho epidemiologia, eu sei mapear a área, eu sei levantar o que está causando ali naquela área, qual é o problema e ataco o problema. Liliane, eu não vou resolver de hoje para amanhã. Ninguém vai resolver de hoje para amanhã. O que a gente tem que usar é tecnologia, inteligência, melhora na gestão, transformar essa sociedade que está doente do ponto de vista da segurança pública em uma sociedade que saia da UTI, saiu da UTI, eu vou me preocupar depois com um monte de outras coisas. Se está mais gordinho, se está com problema de colesterol, qualquer outra coisa. É simples, faz a comparação com a saúde da pessoa. A saúde da sociedade tem que ser tratada exatamente da mesma forma que a pessoa doente. Se ele está internado na UTI por causa de um problema, de uma hemorragia terrível que ele vai morrer por causa dessa hemorragia, não adianta eu querer tratar unha encravada no canto do pé. Eu tenho que tratar primeiro aquela hemorragia. Trazer para números administráveis. Hoje, esses números são inadministráveis. E resolver utilizando tecnologia, melhora na gestão pública. E não é simplesmente aquele raciocínio autoridade, antigo. Né? Autoridade. Você precisa conhecer. Nós estamos Eu trabalhei 5 anos em plantões, doutora Mel. Vou rapidamente, só para encerrar nós precisamos
acabar com a crise de autoridade. Eu, independentemente de partidos, não vamos dizer, o que eu não aceito, se me permite, é o secretário de Segurança de São Paulo vir para a televisão e chegar e dizer o seguinte: diminuir os homicídios, mas aumentaram os estupros. Ora, aumentaram o latrocínio. Que é isso? Estou cansada. Latrocínio, o que é? Todos nós sabemos que é nada mais do que um homicídio piorado. Então, não diminuiu nada. A crise é de autoridade. A polícia, me desculpe, falo bem à vontade, não sou policial, sou advogado. A polícia não sabe o que fazer. Tem esses vândalos aí, meia dúzia aí, depredando as repartições, tal, etc. A polícia não sabe se vai para cima, se tira, se bate, porque a tropa só fazer um reparo. Só fazer um reparo. Só fazer um reparo. Quando a gente fala em democracia, que eu tenho certeza que o senhor concorda comigo, que é a melhor forma de se gerir uma sociedade. Eu preciso tomar cuidado também com o jeito que a gente fala. Porque, desculpa, o senhor dizer a polícia não sabe o que faz... Ela não está sabendo porque está faltando comando. Eu vou fazer um reparo. Eu acho exatamente. Está faltando comando. É isso que eu digo que é a crise de autoridade. Nós não queremos que a polícia saia agredindo a todos, ao contrário, mas tem que prender. Logo depois do intervalo comercial. Logo depois do intervalo comercial. Vamos rapidinho e voltamos. Doutor Alexandre falou... Hoje a gente está aqui para fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é indicar bem. A cada programa, trataremos de um assunto específico em pequenas doses. Meu nome é Lúcia Coutinho e eu sou odontopediatra. E teremos muita coisa interessante ainda a ser abordada. Mundialmente conhecido como Rei do Rock, Elvis Presley foi um dos maiores ícones de sua época. Sério. Vem aí, o seu programa de justiça. Papo sério? Papo sério? Papo sério, pra vocês. Pois é, os ânimos inflamados aqui, claro, em prol de todos nós que são cabeças brilhantes, pensando a nosso favor. Vamos lá, doutor Zaqui, eu te interrompi. Não, assim, o que eu acho que é bom a gente trazer a instituição para o cerne da questão e não as pessoas que executam o papel institucional. Então, eu não digo que o policial não sabe o que fazer. O policial sabe o que fazer, sim. É cumprir a ordem que é dada a ele. É cumprir o comando. O que tem que ser repensado é a forma com que isso tem sido gerido. Tá. Então, não levar a responsabilidade... Outro dia estava lendo uma notícia no jornal que eu fiquei revoltado. Os policiais precisam mudar o seu jeito de pensar e de trabalhar. Não são os policiais. Os policiais estão cumprindo o que é determinado a eles. Quem tem que mudar o jeito de pensar e de raciocinar são outros, os que comandam as instituições. E aí eu não faço um discurso nem ataque a ninguém, e sim a forma com que tem sido gerida o problema. Então eu faço o Doutor ataque, diretamente, meu querido Alexandre, diretamente ao comando. Então, porque se o comandado não está trabalhando de acordo com o que a população espera, tirando esses vândalos da rua, é porque ou a inteligência não está funcionando, ou porque o comando não está determinando, alguma coisa está errada. O certo é que nós não podemos conviver com isso. Sai uma manifestação com 500, 600, 1.000, 2.000 pessoas, todo mundo, manifestação começa pacífica. Chega no meio do caminho, daqui a pouco, meia dúzia quebra tudo, faz tudo, atrapalhando toda a manifestação, que é respeitável, que é a manifestação democrática. Legítima, né? E isso é que está errado. Agora, quando chega, fica só nessa história de jogo de números, pouco importa para mim qual seja o partido. Está errado. Então, nós precisamos ter consciência. Porque nós não vamos resolver com mais policial, concordo, nós vamos resolver, sim, com mais educação, com mais alimentação, com mais estudo. Daqui a 25 anos, se começar agora. Nós não conseguimos entender se hoje tem uma revelação do ministro da Fazenda que o menor índice de todo esse tempo de desemprego, 5,2%. Ora, se nós estamos praticamente no pleno emprego, aí vem do outro lado, aumenta o seguro-desemprego. Precisa saber onde está o ralo aí, né? Porque se tá ou é um problema ou é outro, né? Pois é. Mas se está praticamente pleno emprego, como é que se justifica um aumento tão grande de seguro-desemprego? Não, e violência. E aumento tão grande de crimes contra o patrimônio.
Porque o crime contra o patrimônio, você presume a população toda desempregada, Sim. tem que levar alimento para o filho, aí acaba o cidadão de bem que gostaria de trabalhar, não tem que trabalhar, se deixa envolver, aí isso cresce de uma maneira assustadora. Mas não é o caso. Nós estamos quase no pleno emprego. Somos a 5ª economia do mundo e tem o 85º índice de IDH. Quer dizer, as contas não estão fechando. E nós precisamos fazer. São 2 países, né? Um que é apresentado em números e outro que a gente vive de realidade. Meu querido Ricardo Montoro. Então, eu acho muito interessante. Quando a gente começa a discutir segurança, realmente o tema é muito polêmico e, como todos disseram aqui, não vai ser resolvido da noite para o dia. Mas eu queria fazer 2 observações. Primeira, uma que o Alexandre falou, que é fundamental para nós iniciarmos qualquer tipo de raciocínio com relação à segurança, que não é que está faltando viatura, faltando pneu, faltando policial. Pode ser salário, imagino que salário sempre é reivindicado, mas não é por falta de estrutura, né? Eu acho que o Dr. Hermes pegou no cerne da questão quando ele falou que o buraco é mais embaixo. É educação, é alimentação, é dignidade. O que está faltando, por exemplo, a gente vê muito pouca propaganda oficial contra droga. É muito pouco, no fundo é muito pouco. Você vê as imobiliárias e vendas de carro, é impressionante o volume. Por que a gente não gasta mais um tempo em contratar a criatividade desses nossos publicitários para tentar incutir na população o trabalho contra a droga, né? O raciocínio do Dr. Hermes é correto. Nós estamos numa situação econômica que não é desastrosa. Ninguém está na rua com uma... né? Estamos quase numa revolução, sim, né? Pela insegurança total que nos assola. Mas a situação particular do povo em geral não é tão catastrófica, né? Ele tem emprego, está tendo... Então o buraco é mais embaixo, não é só segurança. Impunidade. É inteligência, né? Eu estou muito de acordo com esse raciocínio que você precisa melhorar a gestão, a inteligência e, sobretudo, educação para o povo. Acho que sim, uma campanha muito forte contra as drogas e a favor de uma pacificação da sociedade. Não é possível, nesse caso de Butantã, que você mora, eu também moro próximo, tem uns estudantes que mudaram, a gente até ri da catástrofe, porque era a 10ª vez que haviam sido assaltados. 10ª vez em um ano. Aí eles saíram de lá, foram para outro lugar. Quer dizer, é insustentável uma situação dessa, realmente, e não tem solução de curto prazo. Olha aí, gente, a OAB defende contratação de advogados sem licitação. A OAB São Paulo elogiou o Superior Tribunal de Justiça por decidir que órgãos públicos possam aí contratar assessoria jurídica sem licitação, baseado no interesse público. A decisão do STJ se deu após recurso de um advogado cuja contratação foi penalizada pelo Tribunal de Justiça gaúcho, que o condenou a ressarcir os valores recebidos e suspendeu seus direitos políticos. Doutor Hermes Barbosa, é assunto para o senhor aí, hein? Isso, a rigor, Liliane e meus colegas de bancada, isso não é nenhuma novidade, está previsto na Lei de Licitações. Quando o serviço é de alta excelência e não tem comparativo, já poderia se fazer. Isso é simplesmente uma decisão agora. Agora, o comparativo é o seguinte: quando é para tratar de uma autoridade ou de uma pessoa importante da sociedade ou de uma empresa, se procurar um médico, vai procurar por quê? Vai fazer concorrência pública? Não. Vai procurar pela excelência do profissional. E isso acontece também com os advogados. Acontece mais que determinadas questões, por exemplo, se a questão é tributária, não adianta querer e fazer uma concorrência para um advogado criminal, e vice-versa. Então, essas coisas acontecem. Agora, eu quero ver o Superior Tribunal, porque aí eu vou avocar uma questão que eu entrei pela federação e não tem nada a ver com o doutor Paulo Maluf. Tem tudo a ver, não defesa dele. Por exemplo, gastaram já 10 milhões, já foram gastos 10 milhões de reais para tentando repatriar 24 milhões que, segundo consta, está nas Ilhas Gerson. E contrataram um escritório lá, sem qualquer tipo de consulta. Só que lá na Ilha Gerson, quando eu ingressei com a ação civil pública, para eles explicarem por que não houve, porque eu tenho certeza absoluta que pode ser contratado, o escritório sim, desde que a sua especialidade não tenha nada
assim... interesse. que compare-se. Só que nas Ilhas Gesses, esses escritórios especializados têm mais de 300. Sem contar com os escritórios brasileiros, que também têm competência suficiente para poder participar de uma causa dessa. Ora, contrataram, já gastaram 10 milhões e até agora não vem nem outro tostão. Então precisa explicar. Ou a responsabilidade do ex-prefeito não é desse atual ainda, para dizer... Sabe quantos meses demorei para poder pedir? A citação foi a primeira vez que eu vi o Ministério Público contra, porque o Ministério Público quer investigar tudo. Nesse caso, eu só estava pedindo para que fosse investigado. Não pode, não sei o quê. 9 meses para conseguir, tive que ir até no tribunal, porque fiz o requerimento do contrato para juntar, e a Procuradoria Municipal disse que só juntaria desrespeitando a lei, disse que só juntaria em juízo quando fosse citado para contestar a ação. Demorei 9 meses. Mas está aí. Agora, eu quero ver se o Superior Tribunal vai manter, porque essa condenaçãozinha, essa contratação era R$4.000 por mês. Só que aqui são 10 milhões. São 10 milhões. E vai se avolumando, porque o escritório internacional cobra no taxímetro. Taxímetro significa dizer por horas, minutos trabalhados. O minuto, atender o telefone, está cobrando. E o dinheiro, não sei se está lá, sei que não veio nada. E já foi mais de 10 milhões. Então, é isso que precisa acabar. Porque nós não sabemos também, e aqui eu vou fazer simplesmente uma elucubração, e não estou acusando quem quer que seja, mas quem garante que esse dinheiro que está sendo pago está indo todo? Precisa dizer se foi ou não foi. Aí a questão pode ser enfrentada e esclarecida com aquilo que a gente tem que pregar para a sociedade como sendo a nova forma de se gerir, de se administrar, que é com transparência. Liliane, eu não me conformo. Enquanto eu trabalhei efetivamente na linha de frente, como delegado, fazendo investigações, eu nunca deixei de atender um advogado e de franquear ele acesso a tudo que era do inquérito policial. É transparência. Se ele é pago para exercer o papel dele como advogado e ter acesso àquelas informações, e a nossa legislação diz que ele tem que ter acesso àquelas informações, não existe por que eu querer fazer o trabalho de casa de forma escondida, querer ser mais realista que a legislação, ser mais realista que o rei. O que é importante a gente tratar as atividades públicas com a excelência que a iniciativa privada tem demonstrado. A iniciativa privada demonstra uma excelência porque se você não tiver essa excelência, você sucumbe. Se o advogado não for bom e competente o suficiente, ele não vai arranjar cliente. Ele não arruma cliente, ele não sobrevive. Agora, no setor público, a gente tem que exigir essa mesma excelência que é apresentada pela sociedade no setor privado. E a gente tem profissional suficiente para isso. É que precisa se dar transparência, precisa se cobrar os resultados de forma factível. Agora, isso me assusta. Você gastar 10 para recuperar 24. E não recuperou os 24. Aonde está a análise do que é custo-benefício, do que é factível, do que é viável, do que não é viável? E que não sabe nem se vai recuperar, né? Então vou deixar vocês mais nervosos ainda, tá? Bebe uma aguinha aí, que inclusive o Ricardo vai começar comentando esse assunto, porque um junta com o outro. Afinal de contas, é tudo aquilo ali onde está o dinheiro, entendeu? Olha aí, a Prefeitura de São Paulo vai pôr placas de trânsito em locais, gente, onde há risco de alagamento. A ideia é reduzir o impacto das chuvas, cuja previsão para janeiro é de 15% acima da média. Novidade para ninguém. Estou há 20 anos no jornalismo, 20 anos eu falo a mesma coisa, né? Os locais não foram divulgados, mas a Prefeitura diz haver 280 trechos onde ocorrem inundações. Segundo a coordenação das subprefeituras, faixas irão orientar rotas alternativas. E aí? Então, Ricardo Montoro. Mais uma vez, a gente continua um pouco exaltado. O que você acha de, em vez de fazer uma campanha para colocar placa, você não limpa bueiro? Mas é exatamente isso que eu ia perguntar. Mas por que
em vez de fazer placa, fazer uma concorrência, criar uma... Não é ruim você saber que você está numa zona perigosa. Não sou contra isso. Mas existem as coisas que você pode fazer com antecedência. É como colocar a placa avisando que aqui é área de risco de assalto. Exatamente. Você já parou para pensar? Olha, cuidado, não transite aqui, que aqui você corre risco de ser Ricardo, assaltado. se limpar os bueiros, não serão vistos. E as placas, certamente. Tá Doutor respondido, Hermes é isso aí, doutor. pegou no Obrigado. veio. Pegou perfeitamente. Porque fazer saneamento, fazer esgoto, são coisas embaixo da terra. E o homem público fica pensando na próxima eleição, né? Não na próxima geração, mas na próxima eleição, e fica, né, pondo placa para inundação. Isso parece o termo que o Alexandre usou, tá tirando sarro da gente, né? Tá zombando uma campanha dessa, me parece tá zombando da população. Quando se fala dessas pequenas obras, assim, quando se diz de subterrâneas, etc. e tal, aí isso me faz lembrar o seguinte: se não me falha a memória, foi no governo do saudoso seu pai, Franco Montoro, disse que a grande obra é o conjunto das pequenas obras. Ele sempre repetia isso. Então, quer dizer, a obra não foi pequena, foi uma grande obra num conjunto. Só que as pequenas que deveriam ser feitas foram. Exatamente. E hoje não se faz. Eu gostei do comparativo aí. Eu gostei do comparativo do Alexandre dizer o seguinte: põe uma placa aqui, você pode ser assaltado. Já foi. Não, e tem um outro ponto que também pode ser ressaltado aqui, que são pequenas obras são mais fáceis de serem controladas do que as grandes obras. Se são mais fáceis de serem controladas, você dá mais transparência e corre menos risco de um mau uso de recurso público. Ai, meu Deus, avaliação generosa engorda salários do governo. Pois é, um sistema de avaliação do desempenho dos funcionários públicos do Estado de São Paulo faz com que alguns servidores tenham seus salários mais que dobrados. Cerca de 20% dos 570 mil funcionários recebem prêmios por produtividade e incentivo à qualidade de remuneração variável. Em média, a remuneração quase que dobrou. Vamos lá, doutor Zaki? Na segurança pública não tem. Aí, cadê? Não, mas a segurança pública deve ser menos importante. Porque que eu saiba, os policiais estão aí amargando aí uns 10 anos aí, tentando fazer um aumento escalonado. Esse dia estava todo mundo na Assembleia e nada. Agora, é muito fácil vir para a televisão e dizendo o que está fazendo, o que está fazendo. Só que precisa fazer. Né, governador? E, aliás, o governador Geraldo, que é muito bom de conversa e eu gosto muito do jeito dele, que ele é muito tranquilo, eu também já tive uma passagem com ele um dos primeiros mandatos dele, quando foi da carteira de Previdência. Ele disse: não, vamos fazer uma grande reunião, eu sou o síndico e tal, e nós vamos fazer, e nós nos reunimos e, no fim, extinguiram a nossa carteira. Não foi no governo dele. Verdade ser dita que foi no governo do seu Serra, que saiu e não assinou a lei, que deveria ter assinado, que já foi ele que propôs, deveria ter assinado. Que isso deu ensejo, agora nós ingressamos lá na OEA, tentando resgatar o direito adquirido daqueles aposentados e que estão na iminência de se aposentar com uma carteira mais do que sexagenária e conseguiram acabar, assim, de uma hora para outra, como acabaram dos economistas e acabaram também, estão terminando de acabar com as dos eventuários da Justiça. Mas dizer que vai aumentar mais do que o dobro, isso aí só pagando para ver, mesmo em qualquer função. Agora, dizer que a segurança pública não está incluído, aí desculpa, seu governador, não vou nem falar do secretário, desculpa, governador, isso é incompetência administrativa. O profissional hoje da polícia, ele anda morando no fundo da casa do sogro ou da sogra, ou na casa da mãe da mulher, saindo, fica com medo, chega na rua, o policial militar chega, pega uma viatura já com policiais mais antigos, a primeira coisa que faz é passar na padaria, no primeiro dia ele não leva 1 litro de leite para casa, porque ele é novo, aí no segundo dia ele também não leva, no terceiro ele começa a dizer: meu Deus, o que eu vou fazer? Não ganha para comprar, para se alimentar direito. Aí querer comparar a polícia paulista, a polícia de Nova York, eu até gostaria, porque a polícia é boa, a polícia é respeitada. Mas aí paga os $4.500 que são pagos lá. Paga.
Só uma observação. A comparação que eu fiz com a polícia de Nova York é em alguns dados. Não, mas eu fiz aí, eu acho... comparo, né? Não, eu acho que tem coisas que nós realmente podemos ser comparados. O profissional que aqui se dedica no estado de São Paulo, Liliane, eu tenho orgulho de dizer que eu sou delegado de polícia. Porque a grande maioria, a maioria esmagadora dos meus colegas são sérios, trabalhadores e dedicados. São pessoas vocacionadas. É isso mesmo. São pessoas que trabalham, que abrem mão de parcela da sua vida para poder se dedicar. Agora, também não acho que a gente resolve o problema... Me permite, só um gancho aí que eu quero fazer, porque eu não quero ser indelicado e eu não falei, não comparar com a polícia de Nova York, não com referência ao que você falou. Sim. Mas só que hoje os delegados, os escrivães, os funcionários públicos, de um modo em geral, estão chegando no ponto que está chegando a advocacia. A verdade é essa. E eu falo, não gosto, eu digo do desrespeito, está escrito, falo em todo lugar. Hoje nós temos advogados que vão preencher uma ficha cadastral e nego a condição de advogado, porque senão não aprova a ficha. Eu tenho gerente de banco que diz o seguinte: os advogados não são bons clientes porque eles não têm nada para investir. Hoje ganham uma miséria, não são 3%, 4% aí numa turma privilegiadíssima que ganha aí muito dinheiro e hoje está servindo de mote, porque até isso está caindo sobre a advocacia também. Para onde vai o dinheiro da corrupção? Esse dia estava lá no programa da Bandeirante, para os advogados. Não é para os advogados, não. O dinheiro da corrupção vai para outras coisas. Pode até pagar também alguns advogados, mas não é para os advogados. Senão gente, deixa eu dar uma vez ao ouvinte. Desculpa, a Maria Barcelos de Perdiz diz assim: vítima foi o povo e não o PT. Eles entraram lá e disseram que ia acabar com a corrupção. O que fizeram? Nada. O Carlos Vieira da Moca: Raimundo, por que é tão difícil para o governo do estado de São Paulo pagar os precatórios alimentares devidos? Hoje ele não paga nem um mês a mês do que deve, imagine aquilo que já passou. Doutor Zaqui, o Nildo de Perus, já que o governo do estado não consegue nos dar segurança, por que ele não financia carros blindados, então, para a população? Isso é verdade. Só os governantes têm direito? Não, é uma baita de uma indireta, né? Direta difícil, mesmo. É direta, é difícil. O Luiz Antônio do A questão Brás tem que ser enfrentada e tem que se fornecer segurança para a população. A excrescência é eu imaginar que eu tenho que ter um carro blindado para poder viver em paz. Isso é uma loucura. Luiz Antônio do Brás, Ricardo Montoro, a compra de votos para a reeleição de Fernando Henrique pode ser considerado um dos grandes escândalos políticos do Brasil? Claro que não, absolutamente não. Isso é uma inverdade tremenda. Isso surgiu depois que a reeleição foi aprovada, localizada um ou outro fulano que se disse que teve vantagem, não ficou absolutamente nada comprovado. Isso é uma tática, uma estratégia para encobrir os fatos relevantes que estão sendo julgados agora. E vamos combinar que política é um balcão de negócio, sim. Agora, tem que ser lícito. O que não dá para ser é ilícito, né? As pessoas acharem que está todo mundo lá votando. E hoje é fato, ninguém mais. Você vota no candidato, o candidato não te representa pataquada nenhuma, representa o partido. O partido diz assim: o que você pensa sobre determinado assunto, o cara, mesmo que ele pense o contrário, ele vota a favor, porque é o partido que manda. É fato. Aí a gente tem que repensar isso, tá bom? Não é que a gente tem que repensar isso, a gente tem que repensar os partidos. A responsabilidade e a seriedade dos partidos. É isso que a gente tem que repensar. Tem que repensar a reforma política, a reforma de um mais modo geral. Ai. O Cícero Duarte Itapevi, doutor Zaqui, o senhor não acha que o presídio da Papuda, olha aí a pergunta, viu? Está precisando de uma reforma, quem sabe um ambulatório clínico com médicos cubanos? Olha, eu vou ser muito franco, eu gostei demais desse ouvinte e eu quero depois o nome dele. O Cícero Duarte. Olha, o Cícero, parabéns. Eu acho que realmente podiam ser encaminhadas junto à médica cubana para atender o pessoal. Acabou. Aliás, aqui no Sírio-Libanês, que todo mundo tem atendimento gratuito do governo, devia ser só com o médico cubano também. Deixa os brasileiros aqui para nós todos, né? Os políticos, os familiares dos políticos, da presidente da República, tudo cubano. Bota aqui para atender. Né? Mas José Genuíno podia deixar um para ele lá também. Mas diz que é aquela médica do Paraná, está circulando na internet, que aquela médica do Paraná que está... Cuidando.
Isso vai cuidar dos dois lá. O Jaime do Jardim... Bom, filho, você também fica fazendo piadinha, né, doutor Hermes? Ô, doutor Zaki, eu sou morador... Mais uma, pela madrugada. Vai, ó. Eu sou morador. Tem problema nos entornos da USP, perto do famoso Portão 3. E a cada dia que passa, a gente conhece o maior número de moradores que já sofreram algum tipo de violência por parte da criminalidade. É o Jaime, né? O que a polícia paulista pode fazer para nos dar segurança, principalmente os coitados dos alunos da USP, que andam com suas mochilas pesadas pela região? Pode ser que um dia a gente não tenha mais necessidade de ver pela televisão programas que mostrem a atuação da polícia, que aqui, em particular, não existe. Olha, a pergunta dele teve até um tonzinho de uma certa provocação para mim. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, o que a polícia tem que fazer? Responder à altura um planejamento de segurança com inteligência e uso de tecnologia, que só assim você vai resolver este problema. Então, a polícia, se não responder à altura, responsabilizar o gestor, responsabilizar o policial que não respondeu à altura. Então, o problema não é de funcionário, não é de policial que está lá e que não fez o que deve fazer. O problema é de política, de escolher e de atuar com inteligência e usando tecnologia para isso, porque aí eu consigo resolver esse problema. E segundo, o meu programa, Operação de Risco, ele não tem o intuito de fazer uma falsa propaganda da polícia. Ele não é um programa que se presta a valorizar o policial. É um programa que se presta a mostrar à sociedade como deve ser um trabalho policial, como deve ser feito esse trabalho policial. Porque assim eu informo a população e permito que a população possa cobrar do policial aquela excelência que é mostrada. Aí eu estimulo o policial a agir de acordo com que os outros colegas que foram apresentados na televisão com essa excelência. Eu não quero aqui ficar apontando erros. Por quê? Eu não sou jornalista. Eu apresento o que deve ser. E aí sim eu prego e digo que é possível se criar um ciclo virtuoso, que é o que eu gostaria que se fosse pensado. Não encobrindo o problema e colocando a sujeira para debaixo do tapete, porque isso eu nunca fiz na minha vida. Eu não tenho problema de enfrentar o questionamento. Eu não tenho problema de enfrentar questionamentos que digam respeito à atividade por mim exercida. Eu tenho, sim, problema em jogar numa vala comum todos os policiais que executam e bem executam a sua função e compará-los aos que mal executam e que não são punidos. O Alberto Pedroso, de Guaianazes, diz assim: como é possível que durante vários anos tivessem ocorrido os problemas na licitação de trens e metrô e ninguém, ele coloca em letra maiúscula, da cúpula do governo do Estado de São Paulo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, tenham percebido nada? Para ele aqui não salva ninguém. Apurações estão sendo feitas, inclusive, nesse sentido, né? O Ministério Público tem trabalhado de forma veemente e tem, inclusive, vindo a público trazer esse questionamento. E o governador Geraldo Alckmin é o primeiro a defender que isso se busca a verdade a qualquer preço. Ele não está fingindo, não. Ele está falando isso porque quer averiguar mesmo. Agora, a palavra cartel, né, é de uma sutileza, né? Porque você, na vida pública, solta uma concorrência, digamos, dentro dos parâmetros absolutamente legais, né? Totalmente transparente, né? Como diz o Alexandre, tem toda a razão. Os concorrentes, se a gente achar que eles não se reúnem, é ser hipócrita. Evidentemente que eles se reúnem para saber um pouco, um tentando talvez enganar o outro. A concorrência ela tem que ser bem feita. Agora, que eles se reúnam... Claro que o governo não pode patrocinar isso. Isso seria um cartel oficial, né? Aí eu concordo plenamente com o que o Montoro está falando. Seria ingenuidade achar você que não achar... Camargo não vai conversar com o Odebrecht. O que é isso? E olha, posso dizer uma coisa, cara? Eu acho legítimo eles conversarem entre eles. Que é. Não tem problema nenhum apontar, sabe aonde? Aonde o problema efetivamente acontece. Se a licitação for bem feita, tiver parâmetros bem feitos, não tem problema nenhum os caras se conversarem. Isso. Problema deles, vai conversar, problema de vocês. Agora, o que eu tenho que ter, sim, é um técnico bem
bem esclarecido e parâmetros e padrões dentro da licitação que impeçam um mau uso do dinheiro público. Eu não tenho que questionar se eles vão ou não vão falar, problema deles. O que eu não posso é permitir que a fala deles manipule a licitação. Exatamente. Agora, dentro desse tema aí, eu gostei muito da resposta do senador Aloysio Nunes. Não, porque o senhor foi Estado, o senhor teve alguma relação? Não, com ele não, com todos. Quando eu trabalhava, eu conversava com todos. É isso mesmo. Então acabou o assunto. Porque se fica naquele negócio. Quando eu fui, foi. É a história de enfrentar o problema. Não, mas o senhor teve. Não, com ele não. Com todos. Com todos eu conversava. Eu era responsável, conversava com todos. Acabou o assunto. Agora, quando o nosso amigo Alexandre fala que ter parâmetros, tal, como disse o Ricardo, o que me chama a atenção, por exemplo, é esse último leilão, né, que foi do aeroporto. Que a privatização teve 205... não pode falar privatização, desculpa. Não foi veneno, meu. Concessão, né? Não é privatização. Eu errei. Essa concessão privatizada, né, de 251%. Que cálculo foi esse para iniciar? Quer dizer, poderia ter sido pelo menos 200% a menor. Você divulgar isso como sendo algo bom, olha, conseguimos 250% a mais. Quer dizer, me preocupa. Quer dizer que vocês foram extremamente incompetentes em subavaliar. Não existe outra explicação. Alguém oferecer 250% a mais do que o preço estabelecido pelo governo, que o preço estabelecido foi equivocado. Esses 251%, da minha modesta avaliação, é simplesmente para calar até os espíritos inquietos, dizer, será que valia 300%? Olha ali, para falar em calar, ela chegou e mandou todo mundo ficar quieto. Zenilda Salvato chegou e é momento de despedirmos, mas que ninguém programão, vai dizer hein? Que, foi Doutor Hermes, um beijo, obrigada por ter vindo, querido. Saudações aqui, alegria tê-lo aqui, meu querido Obrigado, Alexandre Sampaio aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje, você sabe que eu fugi um pouco do padrão, né? Fiquei meio nervoso. Você tirou ele do mas a dele culpa aqui. foi do Ricardo. Começou Ricardo, obrigada, querido. Um beijo, muito obrigado, até a próxima. Gente, quem fala até a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Ticarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benevenet. Tchau.